Oi, meu nome é Marcelo, sou sócio da Um Negócios e hoje eu vim falar sobre inovação, mas não somente sobre inovação. Quando a gente fala sobre inovar, muitas vezes as pessoas falam sobre ter boas ideias, fica muito ao acaso se a gente vai conseguir gerar algo novo ou não. E hoje eu vim falar sobre basicamente estratégia para a inovação. Então, quando a gente vai falar sobre inovar, sobre ter uma estratégia para a inovação, a gente tem métodos que a gente pode aplicar para pesquisar novos comportamentos, novos padrões de consumo e com isso desenvolver novas soluções. Um que a gente trouxe para vocês hoje, para falar um pouquinho, é sobre a diferença entre o mercado atual e o mercado potencial. Então, basicamente, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem classificações, a gente tem níveis diferentes do tipo de consumidor, do tipo de demanda que a gente pode atender. Então, quando a gente vai começar no mercado atual, lá no início a gente tem aquela margem que são os nossos clientes, que podem estar trazendo um bom retorno, pode estar sendo rentável ou não, mas pelo menos estão nos trazendo alguma renda, alguma rentabilidade. Logo depois disso a gente tem os clientes latentes. Esses clientes latentes, eles podem tanto ser clientes inativos nossos, pessoas que a gente já atendeu em algum momento e deixou de atender por algum motivo que a gente vai ter que descobrir, ou pessoas que são atendidas pela concorrência e até hoje não chegaram até a gente, também por motivos que a gente precisa descobrir, ou até mesmo pessoas que têm esse problema de maneira clara e que ainda não escolheram uma empresa, então eles não estão nem com o concorrente, nem contigo, e nem deixaram de comprar por de ti por alguma maneira, são possíveis novos entrantes no mercado, pessoas que despertaram esse interesse, perceberam esse problema há pouco tempo e que estão aqui esperando para ser atendidos. Esse é o horizonte que a gente está acostumado a trabalhar. Esse é o horizonte do mercado atual. Dentro disso aqui, a gente vai estar com as nossas soluções e os nossos concorrentes trabalhando por nitidamente uma pequena margem do mercado, um pequeno share do mercado. E aqui a gente vai estar sempre naquela questão da briga de preços, da briga de pequenas novas mudanças, pequenas novas soluções que a gente pode oferecer para as pessoas para tentar ganhar em um pequeno diferencial, assim, porque é um mercado que já está instaurado, já é um mercado que tem o seu funcionamento base igual para todo mundo. Todas as empresas seguem, de certa maneira, uma fórmula. Eu posso desenvolver um posicionamento diferente, mostrar um diferencial ou outro, por que o meu negócio é diferente, por que o meu negócio é único de alguma maneira, e cada negócio é realmente único, mas querendo ou não, as pessoas já tem muita oferta aqui, então fica difícil da gente se destacar e da gente achar informações suficientes para propiciar a inovação. O que acontece aqui é que se eu perguntar para o meu cliente ou se eu perguntar para o cliente latente o que eu posso fazer para atender melhor ele vai me pedir um preço mais baixo, um prazo melhor, mais curto no caso, ou vai pedir uma solução um pouco melhor, se ele está falando sobre performance, que tu me dê um pouco mais de performance, ou que tu me dê um pouco mais de tal atributo que a gente já trabalha. Os atributos que essas pessoas vão utilizar para comparar os negócios são sempre os mesmos. Então, a gente pode pegar o clássico tempo de atendimento, prazo de entrega, preço, variabilidade de um cardápio, por exemplo, do teu share de serviços ali, do teu das soluções que tu está oferecendo, enquanto se a gente dá um passo atrás e começa a avaliar esse outro lado do mercado, que é o mercado potencial, a gente começa a avaliar pessoas que a gente chama de não clientes. Esses não clientes são chamados assim porque basicamente, é como o nome diz, eles não são clientes desse mercado, eles não estão buscando as soluções que tu está oferecendo. Eles não estão buscando soluções que os teus clientes estão oferecendo. Talvez eles não vejam, muito provavelmente eles não veem uma solução no teu mercado. Mas eles precisam, ou eles têm uma necessidade que pode ser resolvida por aquele teu negócio, mas não necessariamente da maneira que a gente já imaginava. Então, quando a gente vai falar de mercado potencial, a gente vai avaliar esses dois segmentos de clientes que vão ser os não clientes alternativos, então são pessoas que elas veem aquele problema, elas têm aquela necessidade, mas elas não veem esse mercado atual atendendo elas, e sim buscam soluções em segmentos alternativos. Então, se a gente for falar, dar um exemplo clássico que todo mundo já ouviu em um momento ou outro, que é o do ciclo de Soleil,
quando foram fazer a análise para poder desenvolver um modelo inovador, que eles não tinham ideia qual seria, eles foram avaliar o que as pessoas que buscam um entretenimento no circo avaliam com opções alternativas quando elas não estão a fim de ir no circo. Então foram avaliar, as pessoas acabam botando o circo como opção entre uma peça de teatro, um espetáculo musical, assistir uma apresentação de balé, cinema, por exemplo. Depois de identificar essas soluções, eles foram analisar e entrevistar pessoas que não iam até o circo, mas consumiam essas soluções do teatro, dos espetáculos de música, de dança, do cinema, e entender o que eles buscavam lá, o que fazia eles verem naquilo uma solução. Para daí eles poderem ver, então tá, é isso que essas pessoas estão buscando. O que o mercado de circos oferece? E eles foram avaliar que tinha muita coisa nesse mercado que não gerava valor para essas pessoas e que fazia essas pessoas verem o circo como uma solução de pouco nível de especialização, então não estavam muito dispostas a investir um dinheiro, uma quantia maior para ver um espetáculo circense, mas estavam dispostas a pagar caro por outras coisas. Então começaram a avaliar como é que a gente pode pegar esses atributos que a gente trabalha no nosso negócio e são trabalhadas nesses setores alternativos e criar um novo mix que vai chamar a atenção dessas pessoas. Fizeram essa avaliação e chegaram a uma solução X. Solução X que eu digo não é desenvolver um negócio ainda, uma nova solução, assim, aplicar, se a gente fizesse isso aqui, se a gente trabalhasse com esse tipo de coisa, se a gente diminuísse isso aqui, que é pauta para um outro vídeo, que se usa uma metodologia chamada EREC para fazer essa parte da análise. Então, basicamente, o que se fez foi, o que se faz nesse tipo de análise é analisar o que essas pessoas estão buscando para daí sim eu poder voltar para o meu mercado atual e mostrar para essas pessoas, olha só, se eu te oferecesse uma solução desse tipo, faria sentido para ti? Várias vezes as pessoas vão descobrir uma solução que elas nem imaginavam que podia existir para resolver aquele mesmo problema que ela tem e melhor do que elas poderiam imaginar. Então, quando a gente sai dessa zona de conforto do mercado atual, a gente consegue trazer várias outras ideias e soluções que os nossos próprios clientes e a gente, por já estar há muito tempo no mercado trabalhando o mesmo tipo de soluções, nunca iria imaginar. Detalhe que eu estou falando especificamente dos não clientes alternativos, que buscam, que veem uma necessidade específica, um problema específico que eles querem resolver e já buscam isso. Dando um próximo passo, a gente chega nesse perfil de não clientes que a gente resolveu chamar de divergentes. Divergentes a gente traz esse nome porque eles são um público que é diferente. Eles não só não veem uma solução naquele mercado atual que a gente já trabalha, como às vezes eles não estão buscando uma solução. Eles não reconhecem aquele problema como sendo importante o suficiente para despender energia e tempo e esforço em buscar uma solução, seja no teu mercado ou até mesmo nos setores, nos segmentos alternativos que já expõem outras modalidades para atender isso. E também a gente tem dentro desse perfil uma parte que não sabe o problema que tem, que problema resolver, ou até mesmo que aquilo pode ser solucionado. Então são pessoas que não vão fazer movimentação e mesmo que tu passe na cara dela uma solução para o problema, ela não vai identificar como solução. Ela não está vendo o problema, não está buscando solução, ela está cega às possibilidades do mercado. Então esse perfil aqui, ele é o mais difícil de trabalhar. Isso acaba quando a gente vai fazendo esse processo de ir avaliando quais são as características desses públicos, o que faz com que essas pessoas têm em comum com essas, que nem eu dei o exemplo do Círculo de Soleil, de buscar outras opções, a gente tem que dar um próximo passo, pensando, tá, quais são as características, os problemas que essas pessoas buscam resolver, que tem em comum com essas pessoas, e traçar um outro perfil de pessoas que não está buscando solução alguma, para daí a gente fazer um processo de investigação, de entrevista e de conversa para tentar descobrir o porquê elas não buscam solução dentro desses questionamentos que eu já fiz. Se elas não enxergam o problema, se elas não acham que vale a pena resolver esse problema, que não é grande o suficiente para resolver para buscar uma solução, ou se de repente só estão acomodados de certa maneira. E
Como eu falei antes, também tem a questão dessas pessoas não estarem visualizando que elas têm um problema, elas não entendem que elas têm um problema que pode ser resolvido. Então a gente, para poder desenvolver uma solução para isso, precisa ir muito mais a fundo e entender o processo, não o processo de compra, porque ela não está buscando comprar, mas sim entender a rotina dessa pessoa e entender o que leva ela a visualizar, a diagnosticar um problema em si, buscar a solução e o porquê dela não tá tomando atitudes para resolver esse problema. Então a gente vai ter que, de certa maneira, despertar, mostrar para essa pessoa que ela tem um problema e começar a educar ela que há possibilidades de resolver esse problema. A partir do momento que a gente, de certa forma, já educou essa pessoa sobre ter um problema, sobre ela poder resolver esse problema, que a gente consegue começar a extrair informações dela para chegar no desenvolvimento de uma solução. A gente não dá tanto foco aqui nos divergentes, porque quando a gente fala dos alternativos, já a enorme maioria das empresas não chega até aqui, elas batem, a maioria não passa daqui, na verdade. Hoje ainda a ideia de tu analisar o teu público-alvo, de tu entrevistar, de tu entender o padrão de consumo dele, sem ser pesquisa na internet, dados estatísticos prontos, que a pessoa não sabe o quanto aquilo se aplica ao público dela ou não, é uma coisa muito distante. As pessoas não buscam isso. Então, a maioria das pessoas, das empresas, bate aqui em analisar, mais ou menos analisar isso aqui. Algumas poucas batem aqui e analisam esse mercado potencial. E eu vou te dizer de novo que quase ninguém faz essa análise. Então aqui a gente já tem um público enorme que vai além do nosso negócio, que tem um potencial de crescimento enorme, que já vai nos ensinar como inovar no nosso setor. Então a gente poderia fazer toda uma conversa focada aqui, que iria muito mais longe, mas se for para tirar alguma coisa dessa nossa conversa e vocês começarem a avaliar como explorar essas ideias que vão vir desse mercado para desenvolver novas soluções e depois trazer elas para dentro do negócio de vocês, eu já posso garantir que vocês estão dando vários passos em direção à inovação. E, como eu falei no início, não é a inovação do ter uma ótima ideia, caiu do céu, estava no banho e pensei nisso. Não, é a inovação a partir de processos de inovação, de uma estratégia de inovação, de pesquisa, teste e validação, para tu garantir que aquela tua solução realmente faz sentido para um mercado. A gente em outros vídeos, em outros momentos, pode abordar um pouco mais outros métodos para inovação, outras ferramentas que vão ser mais importantes, mas por hoje basicamente era isso que a gente tinha para dizer. Então se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma sugestão até de assuntos que vocês queiram que a gente aborde em outros momentos, podem comentar, seja no Instagram, mandar um direct pra gente, nos comentários do vídeo mesmo, entre em contato com a gente, deem sugestões. E assim a gente vai trazendo novos conteúdos que vão ser úteis para vocês.